Vamos lá, gente. Então, hoje, eu vou botar com vocês um pouco de continuação da aula passada. Na aula passada, nós falamos sobre movimentos sociais, né? Hoje, isso continua nessa mesma linha de raciocínio, só que agora voltado para vou botar assim, algumas lutas identitárias específicas. Tá? Com calma. Então, primeiro a gente tem que botar com vocês a parte dos indígenas brasileiros. Como esses movimentos afetaram a situação dos indígenas brasileiros. Daí que não preciso explicar que quando o Brasil foi descoberto, já tinha muitas populações indígenas aqui, muito diversas, né? Só que durante os séculos XIX e XX, o Brasil se aliou muito à ideia de progresso. Temos que trazer o progresso, temos que fazer o progresso, temos que progredir, progresso, 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 progresso. Nisso, os indígenas, eles até o começo do século XX, eles estavam sob a tutela, eles eram tutelados pela Igreja Católica. O que isso quer dizer? A Igreja Católica era como se fosse a tutora deles, respondesse por eles. Mas quando entra essa ideia do progresso, 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 tem que avançar, 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 qual ficou a situação dos indígenas? Os indígenas do Brasil foram vistos como empecilhos. O que isso quer dizer? Era um incômodo, era uma pedra no sapato. Porque esse progresso esbarrava neles. Essa ideia do progresso, do expandido, não sei o quê, entrava muito em choque do o que a gente faz com essa gente que está atrapalhando. Era essa a ideia. Essas várias populações estão atrapalhando. Estão atrapalhando. E não foram poucos, na verdade não, são poucos até hoje, as pessoas que defendem que o melhor seria se essas populações não existissem. Tá? Isso só não deu muito... Essa ideia do seria melhor que não existissem. Só não deu muito certo, assim, os indígenas do Brasil começaram a ter uma maior participação, uma maior chance de defesa, graças a dois acontecimentos. Na verdade, botar assim, duas pessoas. Tá? Primeiro, um cara chamado Marechal Rondon. Esse Marechal Rondon, que era o marechal do exército, ele viveu exatamente na virada do século XIX para o XX. Então, ele atuou muito na questão do início da República. Ele era um cara estudado e tudo mais, né, bem intelectual. E ele esteve muito à frente do quê? Ele foi muito na liderança de algumas iniciativas que o governo dessa época fez para construir redes de teleférico. Teleférico não. Redes de comunicação mesmo, em partes mais do interior do Brasil. Partes realmente mais da Amazônia.
Então, esse cara, ele era do Mato Grosso. Ele atuou muito nessa região do Mato Grosso do Sul, a atual Rondônia, que é em homenagem a ele, Amazonas, nessa região. Então, ele esteve à frente, liderando iniciativas de construção de redes de comunicação. Né? Uma ideia, né, claro, de melhorar a comunicação entre essas partes mais distantes e a capital, Rio de Janeiro. Tudo bem até aqui? Ele fez o quê no Mato Grosso do Sul, professor? Ele esteve à frente de iniciativas de construção de redes de comunicação. Redes de. Acho que era de teleférico, o nome que era, não lembro. Eu tive isso. Né? Exatamente. Confundi. Redes de teleférico, que era a tecnologia da época para comunicação. Então, o que ele estava atuando, na verdade? Ele estava atuando a mando do governo para a gente chama de interiorização. Ou seja, ele ia nessas regiões, construía essas redes de teleférico, e nisso era para trazer o progresso para essas regiões. Até aqui tudo bem? Sim. Beleza. Sim. E nisso, ele entrou em contato com muitas populações indígenas. Só que qual é a questão? Por que ele foi importante para essa situação aqui dos indígenas? Ele teve uma postura de não violência. Ele tinha uma postura, uma filosofia de vida de não vou usar violência contra as populações. E nisso, quando ele falava que não vou usar violência, ele foi assim, fora do comum. Porque qual era o normal? Bate, mata. Ele não. Ele foi diferente quando ele falou, não vou usar violência. Ele não só não usava violência, como também ele chamava muitos indígenas para trabalharem nessa construção da rede teleférica. Nisso dele não querer usar violência, ele se tornou famoso. E a atuação dele levou à criação do primeiro órgão governamental de proteção aos indígenas. Essa atuação do Marechal Rondon levou ao surgimento do Serviço de Proteção ao Índio. SPI. Do Índio. Serviço de Proteção do Índio. Isso aqui, 1910. Pelo Marechal Rondon estar nessa coisa de expandir rede teleférica e tudo mais, novamente, ele foi diferente por não querer usar violência contra indígenas. Ao invés de querer usar violência, ele tentava dialogar e, em muitos casos, usou indígenas como trabalhadores para a construção dessa rede. O que levou ao surgimento disso aqui. Isso aqui, o SPI, ele foi uma parte do governo. Ele foi assim, foi uma espécie de órgão governamental, fazendo parte do governo. O que isso significou? Isso aqui trouxe para o governo brasileiro essa preocupação e gestão dos povos indígenas, coisa que temos até hoje. Antes, era uma questão de tutela da Igreja Católica. Agora,
se torna uma coisa gerenciada pelo governo. Uns anos depois, isso aqui vira a FUNAI, Fundação Nacional do Índio. Isso aqui é década de 60 já. A FUNAI, o SPI, se torna a FUNAI nos anos 60, que é o que existe até hoje, né? É o principal órgão que existe para gestão, para proteção e para conservação, para dialogar com populações indígenas no Brasil. Tudo bem? Sim. Sim. Beleza mesmo, gente? Tranquilo? Sim. Então vamos lá. Isso tudo lá com Marechal Rondon. Tanto é que o nome dele acabou batizando o estado de Rondônia. O estado de Rondônia é uma homenagem a ele. Beleza. O segundo, na verdade, são 3 irmãos. Olha, o primeiro, assim, relevante foi o Marechal Rondon, nessa postura de não violência. Alguns anos depois, algumas décadas depois, essa não violência do Marechal Rondon influenciou 3 irmãos. Deixa eu ver aqui. Os irmãos. Eita. Vilas Boas. Esses irmãos aqui, que eram 3 irmãos, eles já atuaram na década de 40, bem no governo Vargas. Porque o Vargas, ele lançou uma política que ficou conhecida como Marcha para o Oeste. O que isso quer dizer? Até hoje, nosso país, né, os principais centros urbanos, a maior parte da concentração urbana, onde tem mais gente, acaba sendo as regiões do litoral. Tem gente morando pro interior? Tem, mas o grosso ainda é no litoral. Professor, Você tem as principais cidades. Fala. ele atuou nesse negócio aí, Marcha para o Oeste? Os Vilas Eles? Boas? Isso. Sim. Ah, tá. Aí, quando Vargas chegou no poder, lá entre décadas de 30 e 40, ele começa a incentivar que toda a região do interior do Brasil, né, se eu botar no mapa, é o oeste, indo lá para a Amazônia também, fosse povoada e explorada. Se tornasse, então, uma região que se desenvolvesse. Nisso, nessa intenção de marcha para o oeste, esses irmãos se tornaram exploradores que avançaram Brasil adentro. Eles entraram em contato com muitas populações indígenas. E eles foram, como eu comentei agora há pouco, eles foram muito, assim, eles se inspiraram muito, tiveram muita inspiração na postura do Marechal Rondon. Aquela coisa dele de não violência, que foi fora do comum, foi novidade, o não usar a violência, os Vilas Boas vão se inspirar. E eles vão acabar, então, sendo os principais atores para a proteção de de várias populações indígenas, na verdade, muitas populações indígenas, que eles vão encontrar ali naquela região entre Amazônia e Mato Grosso, bem no interior mesmo, bem interior, bem lá dentro. Enquanto o Marechal Rondon acabou levando
a fundação da mãe da FUNAI, né, da SPI, Professor, Oi. eles se tornaram os principais o quê? Atores na proteção de muitas populações indígenas do interior do Brasil. Tá bom. Obrigada. E eles vão levar a criação do Parque Nacional do Xingu, Parque Indígena do Xingu. Isso aqui é uma região que existe no Mato Grosso. É uma região em que eles atuaram bastante. E é uma região em que lá vivem 4 ou 5 povos indígenas bem grandes. Esse parque indígena, a intenção é garantir a proteção. Eita, Thiago. A intenção desse parque indígena é garantir que essas populações recebam proteção e direitos oficiais do Estado brasileiro. Tudo bem? Então, nessa mudança que tivemos dos indígenas saindo da tutela da Igreja Católica e começarem a ter alguma voz, alguma proteção junto ao Estado brasileiro, envolver a atuação do Marechal Rondon e, algumas décadas depois, vou dar uns 30, 40 anos, a atuação dos irmãos Vilas Boas. Marechal Rondon acabou levando a criação do SPI, que gerou a FUNAI, gerou a atual Fundação Nacional do Índio, e os Vilas Boas acabaram gerando uma grande região, que é o atual Parque Indígena do Xingu. Tudo bem até aqui? Sim. Sim. Tranquilo. Agora, a gente tem que ter noção de algumas coisas importantes quando a gente fala de indígenas no Brasil. Posso pagar isso aqui, gente? Não, pera aí, rapidinho. Pode pagar. Beleza, valeu. Algumas informações importantes. Primeiro, apenas na Constituição de 1988, que é a nossa Constituição atual, é que se reconheceu o direito aos indígenas direito de quê, Thiago? Direito de existir. A Constituição atual, que data de 1988, foi a primeira vez que se reconheceu que os indígenas têm direito a existirem. Eles têm direito a terem sua cultura respeitada, seus territórios. Têm direito a existir. Têm direito a existir. Antes dela, você tinha uma noção de indígena como atrapalhando o progresso e indígena como algo, um meio termo, uma coisa que desaparece com o tempo, sabe? Aqui não. Aqui a gente passa a reconhecer oficialmente que indígenas têm sua cultura, têm seus idiomas, etc, etc, etc. E é uma questão até étnica, né? As pessoas continuam indígenas, tá?
Então, realmente, é só na Constituição que eles começam a ter o direito de existir, de serem respeitados como tais. Tá? E isso não foi, assim, de bom grado. A Constituição de 88, vou comentar muito sobre ela hoje, muito. Ela foi a primeira Constituição do Brasil que, para ser feita, envolveu muita atuação da população em geral, envolveu muita atuação de movimentos sociais. Então, esse direito de existir dos indígenas, de terem sua cultura respeitada, seus territórios, etc, etc, isso não foi porque o governo ficou bonzinho. Não, porque eles fizeram pressão para isso. Fizeram pressão para isso. E até hoje, os indígenas no Brasil, várias partes, enfrentam muitos problemas para fazer valer isso aqui. Para fazer valer esse direito de existir. De serem respeitados como tais, de não serem mortos por serem indígenas, o que é uma coisa que, infelizmente, ainda acontece. Né? Então, e eles lutam também muito contra estereótipos. Nossa cultura brasileira envolve muitos estereótipos em relação aos indígenas. E qual o problema disso? Quando a gente fala de estereótipo, a gente fala de algo que é burro. Não existe estereótipo que não seja burro. Um estereótipo, quando a gente fala isso é um estereótipo, a gente está falando do quê? Que você tem alguma ideia sobre alguém, alguma coisa, que é uma ideia rasa, é uma ideia que você não se preocupa nem pensa em conhecer melhor, e pode ser uma ideia perigosa. Por quê? Por exemplo, imagina que aqui onde eu moro, a gente começa a alimentar um estereótipo de que a rua aqui do lado, ninguém presta ali. Ali é todo mundo sujo e burro. Isso é estereótipo. Com o tempo, o pessoal daqui, que tem esse estereótipo contra o pessoal dali, não vão se interessar em conhecer melhor, não vão se interessar em entender melhor, e vão começar a dizer, olha, se são isso tudo de ruim, tudo bem ser violento contra eles, tudo bem bater neles, tudo bem xingar, porque pelos estereótipos que nós temos, são ruins mesmo. Então eu quero chamar atenção para isso. Não existe, nunca existiu um estereótipo que seja inteligente. Um estereótipo pressupõe ignorância, um estereótipo pressupõe, a gente pode falar de burrice, porque você se nega a conhecer melhor, e um estereótipo, ele legitima violência. Muitos estereótipos legitimam violência. Por quê? Porque o estereótipo costuma ser algo também negativo. Então, se vocês procurarem na internet, é fácil achar. No YouTube, no TikTok, no Twitter. Indígenas brasileiros atuais. Falando contra estereótipos. E eles falam muito contra alguns estereótipos como índio no mato. Índio preguiçoso. Índio tudo igual. Esses três estereótipos legitimam violência hoje no Brasil contra muitas populações do Nordeste, do Sul.
Não é difícil encontrar exemplos. Partem de uma ignorância nossa em não querer conhecer melhor, em não querer entender melhor, em tratar como o mais simples possível, quando não é, e legitimam violência. Legitimam violência. Hoje reclama-se muito da ideia de que índio tem que viver no mato. Eles falam que não. Isso é uma escolha de cada um. Se eu quero viver na minha comunidade ou se quero viver na cidade grande, eu não deixo de ser índio, não deixo de ser indígena. Se eu quero ou não ter uma comunidade, quero ou não ser integrada ao mundo globalizado, isso é uma decisão nossa que não faz com que deixemos de ser indígena. Não faz com que deixemos de ser indígenas. Índio preguiçoso piorou, né? Não preciso nem falar nada. Eu considero que alguém é naturalmente preguiçoso. Eu desrespeito qualquer iniciativa de estudo, trabalho, e etc, etc, etc. Essas pessoas vão ter. E do índio tudo igual, que é um estereótipo completamente idiota. Por quê? Porque as várias populações indígenas brasileiras são muito diversas entre si. As culturas são muito diferentes, as línguas, os idiomas, os hábitos, as religiões, etc, etc, etc. Então, chamar de tudo igual é a mesma coisa que você falar que, sei lá, toda a Europa fala um idioma só, como se fosse assim. E todo mundo assim, é uma coisa bem você resumir e botar com muito burro. Não dá pra falar algo sem ser burro. É isso. Alguma pergunta? Não. Tudo bem até aqui? Esse negócio Sim. de tudo igual me lembra o preconceito também com o asiático, né, professor? Totalmente, sim, 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 sim. Igual. E esse negócio de índio preguiçoso é com baiano, né? Então, banheiro com baiano também, também. Assim, mas a Maria Luísa botou uma coisa muito boa. O estereótipo leva a preconceito. Tem com asiático, tem com negro, tem com mulher, tem com indígena. E, como eu falei, o estereótipo legitima violência. Pode ser uma violência física, de você achar tudo bem bater, achar tudo bem matar. Pode ser uma violência simbólica, uma violência verbal, né? E há inúmeros casos disso para, enfim, né? Inúmeros exemplos. Posso pagar, gente? Tá tudo bem? Posso seguir? Pode. Sim. Beleza. Seguindo, então, caminhando dos indígenas. Caraca, essa tinta tá mexendo no quadro todo. Deixa eu mudar de caneta. Deixa eu mudar a preta, melhor. Quero falar com vocês agora sobre o processo que se deu de criminalização do racismo. O racismo hoje no Brasil é crime. Todo mundo sabe disso. Se alguém não sabe, por favor, se informe. Mas racismo no Brasil é crime. Né? Mas para ser crime, o racismo não virou crime do nada. Não se tornou crime porque Deus estava afim e pronto. O governo estava afim e pronto, virou crime. Não. Por racismo virar crime, envolveu bastante luta e mobilização e militância das pessoas durante um bom tempo. Durante várias décadas. Lembrando, nós já estudamos como ficou a situação dos negros no Brasil após a abolição. E foi uma população esquecida, marginalizada,
alvo da polícia. Bom, e é isso. É isso. O racismo vira crime no Brasil em 1951. E teve dois motivos para isso. Primeiro, mobilização social. Não dá pra gente esquecer. E segundo, teve um caso muito específico. Que foi o seguinte. Uns 2 anos antes, mais ou menos, desse 51, uma bailarina negra dos Estados Unidos, importantíssima, famosíssima no mundo, veio ao Brasil se apresentar e foi se hospedar em um hotel. Por ela ser negra, o hotel se recusou a hospedá-la. Sim, não vamos hospedar você. Uma bailarina importante de outro país foi recusada no hotel por ser negra. Ponto. Isso aumentou muito as críticas contra o racismo no Brasil e levou à criação da lei em 51. Ok? E essa lei, ela levou a dois processos muito importantes em relação ao racismo e à população negra brasileira. Espero que o caminhão passar, que o caminhão está dando barulho. Obrigado, caminhão. Primeiro, obviamente, criminalizou, tornou crime atitudes racistas. Mas além de tornar crime, o que foi mais forte, ele reconheceu a existência do racismo no Brasil. No Brasil era muito forte, e ainda é bastante, né? A ideia de que não tem racismo. Tá tudo bem. Brancos e negros sempre estiveram de boa juntos. Tranquilaços. Almoça junto. Sabe? Então havia muito forte essa ideia de que tá tudo bem, não tem racismo. Que aqui era um ambiente de democracia racial. Quando a lei criminaliza, ela agiu muito para reconhecer que não, gente, tem sim, tá? Existe, é crime e tem que ser denunciado, tem que ser combatido. Até aqui tudo bem? Sim. Sim. Tá? Claro que quando vem a lei em 51, o país não muda magicamente. Fala, ó, agora sim, está tudo resolvido. Ouvir uma lei, criar uma lei, não significa que as pessoas falam, ah, beleza, vamos então segui-la fielmente, abertamente. Tanto é que, até hoje, não é difícil nós vemos uma notícia sobre alguma acusação, algum caso de racismo no Brasil, infelizmente. Então, toda essa questão de mobilização social, de reconhecimento, ainda estão em voga no país. E com muita força. Hoje, além de falar, pode dizer assim, além de atuarem muito para fazer valer a lei, há muita força para o reconhecimento de como o racismo, como esse estereótipo, olha, estereótipo e preconceito contra os negros, ele formou o nosso país. O nosso país, desde que começou, realmente, a ter africanos escravizados,
O Brasil, ele foi moldado a partir da diferenciação entre brancos e negros. E foi moldado a partir disso. E isso influencia o Brasil até hoje. Então, se luta muito hoje para reconhecer isso, o que é chamado de racismo estrutural, ou seja, que está na estrutura, está na base, está no alicerce do país, da cultura do país. Luta para reconhecer e para, né, fazer terminar. Tudo bem? Sim. Sim. Alguma pergunta, gente? Alguém que eu volte algum ponto? Não, eu ia comentar sobre essa questão aí de racismo, Uhum, que ano passado, eu acho, ou uhum, no início desse ano, alguma coisa assim, eu vi um Twitter de um cara negro que ele sofreu racismo dentro do ambiente de trabalho dele. Mas, tipo assim, não foi das pessoas que dali de dentro, mas foram de clientes que chegaram pro dono do estabelecimento, falaram que tinha que ter um atendente melhor ali. Só que, tipo Ah, assim, não era por conta do atendimento dele, era por conta da cor dele. exatamente, eu vi. Eu vi. Foi até uma conversa no WhatsApp, né? Do Foi isso cliente aí. lá com o gerente, eu acho. Assim, não, o rapaz foi muito educado, atendimento ótimo, mas é negro. Sim. Ô, Sabe? professor, você falou o negócio do racismo estrutural, né, que fala? Sim. Tipo, eu não sei vocês, mas eu sempre fui ensinada que aquele tom mais claro de rosa era cor de pele. Tipo, eu nunca percebi que era um racismo, sabe? Não Todo ouvi. mundo ensinou que aquele lápis cor mais claro, Ah, sim, sim. todo mundo ensinava que era cor de pele para as crianças. Sendo que não é só existe uma cor de pele, sabe? Exato. Exato. Exatamente, você tem razão. Tanto que agora Tanto é que a lançaram com Faber... vários tons de pele. Isso, a Faber-Castell tem uma paleta de cores, de tom de pele diferentes. Várias Eu cores. já vi isso. Mas ótimo exemplo, ótimo exemplo. Posso seguir, gente? Sim, professor, essa parte aí do racismo Sim. é o capítulo 8 ou continua no 7? Isso aqui é o 7. Ah, tá. Aqui entra Nossa, no fala de indígena e depois fala de racismo. Isso. É que na real, Emily, isso envolve, tá? Isso envolve. Hoje eu tenho visto muitas falas que eu concordo de que a luta antirracista no Brasil tem que envolver os indígenas também. Acho interessante. Acho interessante. Porque sobre os indígenas também recaem estereótipos raciais, étnicos, sobre cor da pele. Então, eu acho uma proposta muito interessante. Então, assim, envolve. Tá? Tá bom. Bom, posso pagar, gente? Sim. Sim. Show. Agora, falei sobre indígenas, falei sobre criminalização do racismo. Agora vamos para a situação das mulheres no Brasil. Aí eu gosto de falar sobre. Oi? Acho que polêmico. Eu adoro falar sobre isso. Vamos lá. Aqui vocês vão adorar. O Brasil, assim como diversos outros países, ele se constituiu em um lugar em que a dominação masculina prevaleceu. E as mulheres eram vistas como pessoas que têm que atuar no ambiente doméstico, do lar. Tá? E nisso eu abro um parênteses. Esse discurso, ele existiu para a classe média, para burgueses. Se você for ver população pobre no Brasil, população negra pobre, principalmente, essa coisa da mulher como cuidadora do lar não era assim tão válida. Porque é uma situação de que vai trabalhar sim, para viver, né? Mas entra na questão da remuneração menor, de sofrer mais violência por ser mulher. Mas, a nível classe média, o homem trabalhava, o homem estudava, a mulher
é a esposa, a mãe e a dona de casa. Sim. No século XIX, principalmente. Século XIX, que começa a ter escolas femininas. Ah, legal, tem escola feminina. Mas o que vão estudar as meninas? Elas não vão ser estudadas, não vão ser educadas para seguirem carreiras médicas, de advogadas, de engenheiros. Não. A educação feminina era muito mais reduzida e voltada principalmente para serem donas de casa cultas. Meu Deus, que ódio. Então era tipo, saber ler e escrever, claro, né? Saber idiomas, conhecer literatura, saber música, saber cozinhar. Conhecimentos bons. Não estou te dizendo os conhecimentos. Mas que era todos uma série de conhecimentos voltados para quê? Para ser uma boa esposa. Para ser uma esposa que, quando o seu marido der fazer algum evento social, você saiba entreter os convidados. Você vai saber tocar piano. Você vai saber falar em vários idiomas. Você vai conhecer de literatura. Coisa assim. Coisa assim. Tá? É uma educação para a mulher ser uma espécie de bibelô. Um enfeitezinho. Entra nesse século. Só em 1879 é que as mulheres começaram a ter o direito de fazer faculdade. O Brasil já tinha algumas faculdades, principalmente de medicina e direito, engenharia. Só em 79 que começaram a ter o direito de fazer faculdade. Tá? Agora, indo para o século XX, no século XX vamos ter uma questão importante, que eu já comentei com vocês em algumas aulas, que é do voto feminino. Ou seja, das mulheres poderem ter direito à participação ativa na vida política. Afinal, elas moram aqui, elas também têm interesse nisso. O voto feminino no Brasil começou a existir oficialmente em 1932. Bonito, né? Nesse ano aqui, marca o começo das mulheres em todo o Brasil poderem começar a votar. Uns anos antes, em 28, isso passou a existir, mas só no Rio Grande do Norte. O Rio Grande do Norte tinha liberado o voto feminino, estadualmente, mas a nível Brasil, só em 32. Bacana, né? Aqui, a mulher pode votar, desde que seja uma mulher casada e o marido permita. O voto feminino no Brasil não foi um voto feminino no sentido de pode votar. Não. A partir de 32, para a mulher poder votar, ela tem que ser casada e tinha que apresentar uma permissão por escrito do seu marido. Apenas em 1946 é que você teve realmente o voto feminino igual temos hoje, né? Assim, vai lá, vota. Acabou. Tá? Aqui é um voto feminino ainda restrito, ainda colocado sobre a dominação do marido. Tudo bem? Em qual ano mesmo que foi que ela tinha que pedir permissão para A votar? partir de 32. Tá bom. De 46 em diante, que isso foi já algo liberado. Com a Constituição de 46 é que isso muda. Tudo bem? Tudo bem, Nana? Mas estão entendendo? Sim. Beleza. Agora, gente, eu vou pedir para vocês abrirem, que tem umas partes aqui que eu tenho que mostrar para vocês. Abram, por favor, na página 76.
porque tem 2 parágrafos bem curtinhos, mas que são fundamentais para comentar com vocês sobre essa situação das mulheres no Brasil. Tá? Então, página 76, por favor. Vocês podem até sublinhar os parágrafos todos, marcar, botar estrela, o que quiserem. Tá? Página 76. Posso dar uma lidinha rapidinha? Pode. Sim. Vamos lá. Até 1962, quando... Olha o nome do bonito. Olha qual coisa do nome bonito, né? O Estatuto da Mulher Casada. E a solteira? Solteira é muito importante. Foi criado. Mulheres não podiam trabalhar sem a autorização de seus maridos. Também não tinham direito à herança ou de pedir a guarda de seus filhos em caso de separação. A mulher se separou, pode ficar com os filhos? Não. No Brasil, o divórcio só se tornou legalmente permitido em 1977. Até então, e mesmo depois, sim, mulheres que se separassem de seus maridos eram mal vistas pela sociedade, o que forçou muitas delas a manterem vínculos matrimoniais com companheiros violentos ou abusivos. Ou seja, o marido podia espancar a mulher, que ela não pedia divórcio para não sofrer por ser divorciada. Foi também no ano de 62 que o primeiro anticoncepcional chegou ao Brasil, estimulando o debate sobre a liberdade sexual e os direitos reprodutivos da mulher. Quando a gente fala de direito reprodutivo, gente, tem que ouvir essa expressão, direitos reprodutivos da mulher. É a mulher ter a escolha de ter filho ou não. Há mulher que quer, há mulher que não quer. Professor. A mulher quer depois, a mulher quer agora, mas esse direito dela de escolher, isso está nessa lógica, direito reprodutivo da mulher. Fala, Emily. Nessa parte de direito reprodutivo da mulher, Uhum. ela entra também a questão de tipo de aborto ou só de Atualmente, questão do anticoncepcional? Atualmente é a questão do aborto, porque o aborto ele é um tema altamente polêmico que está nessa lógica de direitos reprodutivos da mulher. Né? Da mulher se engravidar, poder ou não poder, querer ou não querer continuar com a gravidez, etc. Isso está nessa chave também. Mas veja, isso começa com o surgimento do anticoncepcional. É uma forma... O que serve o remédio anticoncepcional? Uma forma da mulher ter a sua vida sexual ativa com o seu companheiro, que seja, sem engravidar. Quando isso surge, isso é um absurdo, né? Meu Deus, como assim você não quer engravidar? Como assim você não quer ser mãe? Pois é, todo mundo achava que toda mulher deveria ter filho. E Isso esses dias... isso não existe. Sim, esses dias eu escutei assim, tal pessoa não diz que não quer ter filho, mas eu acho que não é isso não, acho que é porque ela não pode, aí a pessoa fala que não quer, né? É muito estranho a pessoa não querer ter filho. Gente! Pois é. Cara, Imagina aí, filho, deve eles ser ficam 60. falando um monte de coisa pra mim, tipo, você quer ter filho sim, não sei o quê. Já falaram pra mim, você tem que aprender a fazer as coisas na sua casa, porque quando você crescer, você vai fazer essas coisas pro seu marido. Eu falei, não. Exatamente. Tá vendo? Isso existe até hoje, essa pressão existe até hoje. Uns anos atrás, nos anos 60 e 70, isso era muito mais forte. Está falando de uma época em que ainda a mulher é vista, está mudando, mas aqui, não está falando aqui, mas a mulher era praticamente submetida ou ao pai, ou aos irmãos, ou ao marido. Tinha que ter uma figura masculina acima dela. Da mulher sozinha por si só, isso começa, gente, anos 60, 70 para cá. E aqui está mostrando bem isso. Tá? O de baixo é muito importante para o dia de hoje. Somente com a Constituição de 1988, mulheres e homens passaram a ser reconhecidos como iguais perante a lei. Ou seja, isso que eu falei agora, da mulher ter de ter
precisar ter uma figura masculina tomando conta dela, isso deixa de ser uma exigência legal oficial em 1988. Em 85, criou-se a primeira delegacia da mulher, tratando-se de uma medida localizada do estado de São Paulo, que se expandiu para outras regiões federativas. Até então, os crimes cometidos contra as mulheres não eram investigados sob a perspectiva de gênero. Gente, o que é um crime? Quando a gente fala crime com motivação de gênero, é quando a pessoa comete um crime contra uma pessoa e a motivação desse crime é que a vítima é uma mulher. É isso. Se eu estou numa sociedade, estou numa cultura, em que eu, homem, eu me vejo como superior à mulher, e nisso, novamente, com uma série de estereótipos, eu acho tudo bem, acho super de boa, acho tranquilíssimo, acho meu direito agir de violência. Um grande exemplo é que até o começo do século XX, na Inglaterra, os maridos tinham o direito legal, por lei, de bater na esposa. Estava lá, marido tem direito de bater na esposa. Isso foi uma lei na Inglaterra. Aqui, então, a gente começa a ver crimes contra mulheres como algo também motivado por gênero, ou seja, ela foi agredida, ela foi violentada, ela foi morta por ser mulher. Porque o companheiro, o marido que seria, achou que podia fazer isso, por ela ser mulher. Ok? Essa situação se estenderia, mesmo após 88, até o ano de 2006, quando foi criada a Lei Maria da Penha. Por meio dela, mulheres agredidas, psicológica ou fisicamente, por seus maridos, namorados ou companheiros, passaram a ter os crimes contra elas investigados sob essa perspectiva. Ok? E aqui ao lado temos uma foto da Maria da Penha e uma explicaçãozinha de quem foi ela, né? Ela foi uma... acho que ela tá viva, não lembro agora. Mas ela foi tão agredida pelo seu marido que ela virou paraplégica. Ela perdeu os movimentos das suas pernas por violência doméstica, de tanto que ele agrediu fisicamente. Caso alguém não conhecesse ela, trazer Maria da Penha. Professor, ainda tem um pessoal falando que, tipo, mulheres têm privilégios porque a gente tem uma lei. Só que, acho que eles não sabem o motivo dessa lei existir, né? Porque foi necessário para essa lei existir. E Se uma, que é privilégio. eu gosto da perspectiva de que se uma lei existe, significa que... Se uma lei proibindo algo existe, ou condenando algo existe, significa que aquilo que ela proíbe, que ela condena, está sendo feito. A gente pode pensar nisso, nesse caminho. Professor, Oi. eu não sei se você ficou sabendo, mas surgiu uma lei de um cara aí, enviado pelo cão, e obriga uma mulher que sofreu estupro a ter Sim. o estuprador como pai de seu filho. Tipo, Mas teve um baixo ela é assinado. obrigada. Mas eu não sei se... Mas Teve um baixo assinado. esse bicho foi enviado pelo cão. Adorei. Não, mas ela não. Mas eu acho que ela não foi aceita. Ela não foi aceita. Teve um baixo Foi, assinado. Foi proposta. E assim, eu acho que ela não foi aceita, não. Eu duvido que ela seja Não, ela não foi aceita, não. Por tanto que teve baixo assinado. Teve muita gente votando. Claro, com certeza. Não, é um Eu absurdo. fui uma. Também, Também votei. com certeza. Gente, posso seguir? Tem mais coisa. Sim. Pode. Vou pro pior agora, hein? Professor, você tá falando de pior, mas não sei se você conhece. As meninas aqui devem conhecer. Enfim, todo mundo, eu acho. Tem o Taylor no TikTok, que ele fica falando uns negócios, um monte de merda sobre mulher. Aí teve um vídeo que no dia das mulheres, ele gravou um vídeo assim no TikTok.
Eu não sei por que vocês estão comemorando o Dia das Mulheres. Eu não sei por quê. Porque elas simplesmente desprezam todos os homens. Qual foi a vez que a mulher já te agradeceu por você apenas ser homem? Tem um ranço desse Nunca. homem. Você Então encontra abra ele na seu rua, ele olho. apanha tanto. Professor, Ai, eu gente, não mas ele continua fazendo essas palhaçadas porque tem muita gente que dá audiência pra ele. Então, quando aparece um Exatamente. vídeo dele no meu Twitter ou no TikTok, eu nem vejo essa merda. Tipo, Assim, o pessoal dá palco pra burrice dele. eu Cara, vi um vídeo dele ontem, alguém postou no Twitter, eu fiquei tipo, eu parei de sim, assistir, professor, eu uma também vi. vergonha alheia. Eu acho que ele foi cuspido por um homem, não foi nem Que foi direto, pessoa foi é essa? cuspido Nem mesmo. ser humano. Vamos lá, gente. Agora, luta antimanicomial. Isso aqui é muito importante também, para o mundo. Vocês verem esse nome, luta antimanicomial, a gente tem aqui, ó, no meio, a ideia de Acho que não. manicômio. Manicômio. Ou seja, estamos falando de hospício, estamos falando de manicômio, estamos falando de loucura. Isso aqui, gente, é um tema muitíssimo espinhoso. Para o mundo inteiro. Para o mundo inteiro. Por quê? Vamos pegar só o século XIX e o século XX. Tá? Que você começa a ter uma ideia de que a pessoa louca tem que ser excluída da sociedade, internada num estabelecimento, né, no hospício, para ser tratada. Beleza. A gente entra em questão em duas coisas muito polêmicas. Primeiro, quem vai ser considerado como louco? E segundo, como você vai tratar essa pessoa? Uma dica fundamental sobre isso é o livro O Alienista. Não sei se vocês já leram, mas o livro do Machado de Assis, que ele mostra muito bem isso. Como... E foi um livro que se passa em Itaguaí, tá? A história do livro é aqui em Itaguaí. Fundam um hospício na cidade, né, um hospital psiquiátrico, e o médico, o responsável, começa a considerar todas as pessoas como loucas, só porque tinha uma mania Y, tinha uma isso ou aquilo, e internava, assim, compulsoriamente, à força. O Machado de Assis inventou aquilo? Não. Quer dizer, na história, sim. Mas essa coisa de você internar uma pessoa porque sim, porque para você ela é louca, sim, isso acontecia. Eu acabei de falar sobre mulheres. No século XIX, uma mulher que não quisesse casar poderia ser considerada como louca e internada em hospício à força? Sim. Oi? Quê? Sim. Sério isso? Mulheres que não queriam casar no século XIX, caso o pai considerasse como louca, podia internar em hospício? Sim. Aconteceu. Onde? Em muitos países. Sim. Tá? Então eu ia pro hospício quando eu quero me casar. Essa coisa do louco, do quem é considerado louco, a gente tem que entender que era muito ligado não só a uma questão psiquiátrica, mas até muitas vezes da pessoa indesejada. Tá? E também entra no caso de como tratar. O que a gente faz com essa pessoa que foi considerada louca e foi obrigada, foi quase que jogada no hospício. Por favor, página 77. Vocês têm aqui uma fotinha de um hospital psiquiátrico no Rio de Janeiro. E abaixo tem um parágrafo muito bom, muito bom, explicando como é que se dava isso. Vou ler para vocês e prestem muita atenção nisso aqui, que é muito sério. Eu vou até citar um exemplo, muito sério. Na prática,
esses hospitais, ou seja, esses hospícios, esses hospitais psiquiátricos, funcionaram como depósitos de pessoas. Entre os grupos daqueles que foram forçadamente internados, encontravam-se desde alcoólatras, mendigos e usuários de drogas, até mulheres que tiveram relações sexuais antes do casamento. Além desses, houve muitos casos de crianças internadas por serem órfãs. No Hospital Psiquiátrico do Juqueri, em São Paulo, uma das principais instituições psiquiátricas do Brasil no século XX, observaram-se a superlotação, o baixo número de profissionais qualificados para os serviços, maus tratos, falta de roupas e alimentos para os pacientes, além das precárias estruturas físicas dos prédios. Esse cenário estendeu-se por quase todo o século XX, até que nas décadas de 70 e 80, grupos de profissionais da saúde começaram a defender a causa antimanicomial, criticando a ineficácia do modelo de exclusão aplicado até então e sugerindo o modelo de atenção psicossocial completa ao paciente. Você pode estudar isso tudo é muito importante. Eu até tenho isso para falar agora. O pior caso que tivemos isso no Brasil foi um hospital, não lembro o nome do hospital, mas é um hospital que ficava, ainda existe lá até hoje o prédio, em Barbacena. Barbacena, Minas Gerais. Não sei se alguém já foi lá, mas quando você sai da cidade, você passa, meio na beira da estrada tem lá o hospital. Esse hospital foi assim, um hospital de referência para o Estado. Ele surgiu bem no início do século XX. Era um hospital que tinha capacidade para 200 a 300 pessoas internadas, né? No seu auge, chegou a ter 5.000 pacientes internados. Quem era internado nesse hospital? Assim como o parágrafo descreve, as pesquisas também mostraram, que de 70% a 80% dos pacientes internados não tinham nada psicológico ou psiquiátrico. Eram esses grupos: alcoólatras, moradoras de rua, prostitutas, mulheres que, enfim, traíram o marido, crianças, órfãos. E esse hospital tinha essa questão dos maus-tratos, como eu acabei de falar. E a gente tem fotos sobre isso. Tem fotos. Assim, tem muitas fotos, pessoas desnutridas, passando frio, com alimentação horrível, quase lavagem. Ao todo, gente, esse hospital levou à morte 60.000 pacientes. Está registrado. 60.000 pacientes morreram nesse hospital de Barbacena. E, além disso, esse hospital foi um lugar de venda de cadáveres e corpos para estudos em faculdades de medicina. A história desse hospital, para quem tiver estômago, está registrada num livro e no documentário chamado Holocausto Brasileiro. Para quem tiver estômago, não recomendo. Porque tem fotos. Nos anos 60, foi feita uma investigação jornalística lá, denunciando os maus-tratos, o número alto de óbitos, pessoas que literalmente morriam de frio, morriam de fome, morriam de desinteria, morriam de pneumonia, e não foi feito nada. Então tem fotos, tem relatos, tem muita coisa. E foi um caso de um hospício de hospital psiquiátrico que levou a óbito, levou à morte de 60.000 pessoas. Muitas delas apenas por serem desejadas.
e que ainda alimentou um comércio macabro de cadáveres para serem estudados em faculdades de medicina. Ok? Quem quiser saber Não sei mais. nem o que falar. É cada coisa. Não, cara, eu tô falando, eu tô me controlando pra não embargar a voz, porque, tipo, caraca, sabe? Tipo, eu fico sentindo mal de falar com vocês. Eu não consigo falar sem me emocionar. Toma uma água aqui, peraí. Mas não tem nem o que falar. Ai, isso é muito surreal. Pior que não, isso é muito real. Isso é o problema. Isso é muito real. Professores colocavam, tipo, eles pegavam qualquer pessoa que na mente deles já Uhum. Sim. tem capacidade de cuidar dessas pessoas. Isso. Isso. E se morresse lá, ok. Problema. Tá? É bem por aí, bem por aí. Eu estou falando, essa ideia do quem é louco, quem é o louco, qual é a base de se considerar alguém louco, ela é muito polêmica. Sabe? Não é fácil. É daí que vem a questão da luta antimanicomial. Essa luta de contrária a isso, contrária a você excluir no ambiente que não vai tratar de nada, né? Que você não vai tratar realmente. E aí vem a questão dessa abordagem que o livro está chamando de atenção psicossocial completa. Essa abordagem é importante, gente. Quando a gente fala de atenção... Deixa eu apagar aqui. Fica melhor, vai ter mais espaço. Quando falamos de atenção Eita Deus. Nossa, o analfabetismo bateu aqui agora, né? Psicossocial ao paciente é uma abordagem que realmente, se tiver uma pessoa que precisa de tratamento psiquiátrico, psicológico, tem alguma a questão neuronal, que isso existe, essa pessoa vai ser tratada mesclando a questão psíquica, mas a questão social. O ambiente, uma instituição muito importante que temos hoje no Brasil, são os CAPs. Centros de Atenção Psicossocial. São instituições para ajudar o desenvolvimento das pessoas que, por acaso, precisem. Pessoas com problemas neurológicos, com problemas psiquiátricos. E é um tipo de trabalho que se faz ali, não é de você dopar a pessoa, dar tratamento de choque, você bater na pessoa, se agredir, porque isso acontecia no manicômio. É você usar de outros mecanismos, de outras formas, ferramentas, sabe? Você fazer coisas mais ligadas ao lúdico, à arte, a um desenvolvimento mais tranquilo, com o apoio da família, sabe? O trabalho dos CAPs no Brasil é muito importante. É muito importante. E alerto, está em risco. Está em risco. Nos últimos anos, tem havido notícias de casos nos CAPs, em alguns lugares, estarem tendo cortes de verbas, estarem tendo cortes de pessoas qualificadas para trabalho. Tá? Foi ano passado, retrasado, que não lembro agora, mas eu vi uma notícia sobre o CAPs daqui de Itaguaí. De que a prefeitura, acho que tinha fechado o CAPs. Algo assim, tipo assim, fechou. Se dane. As pessoas que precisam do CAPs que se dane. Tá? Enfim, luta antimanicomial é isso. Essa luta contra o tratar pessoas que realmente necessitem de alguma assistência neurológica, psiquiátrica, de forma humana. Né? De forma humana.
Hoje também não é consenso, tá? A forma como vai ser tratado não é consenso. Há pessoas, há instituições, há países que defendem, não. A internação ajuda. A internação ela é benéfica. Há gente que defenda a internação até hoje. E outras coisas também. Ok? Ok. Pesado, né? Demais. Eu sei. Isso aqui, assim, eu não sei qual é o mais pesado desse tema, eu acho que um dos mais pesados é esse aqui. Porque, nossa. Reitero. Quem quiser, procura, mas é pesado, tá? Você vai ver fotos, vai ver vídeos, vai ver relatos. E é pesado. Eu não deveria nem estar recomendando para a idade de vocês, mas é isso. Realidade. É a realidade, professor. Se não Não vi. puder ver a realidade, não tem como viver. Sim, eu concordo contigo. Pois é, não estou recomendando vocês verem filme de terror. Não, isso aqui é um documentário. Uma coisa que aconteceu, sabe? Pois bem. Para encerrá-lo de hoje, gente, em diversos momentos eu comentei, como eu até falei, eu comentei sobre a Constituição de 88. É a Constituição atual. Essa Constituição também é chamada de Constituição Cidadã pelo envolvimento que as pessoas em geral, que diversos grupos tiveram para a sua formulação. Então, ela é considerada a Constituição da nossa história mais democrática que tivemos. Mas não à toa que teve esses movimentos e tudo mais, porque ela, 88, você acaba de ver de um período bem amplo, 60 em diante, de crescimento muito grande de diversos movimentos. Movimentos pelos direitos dos indígenas, no Brasil e no mundo, tá? Dos indígenas, dos negros, das mulheres, da luta antimanicomial. Não comentei aqui, mas também movimento LGBT, movimento cigano. Nos anos 60 em diante, no mundo, você começa a ter um período chamado de contracultura. Ou seja, é uma espécie de movimento mesmo que criticava muito a forma como a sociedade estava estruturada. Criticava a ideia de que a mulher só serve para casar e ser esposa e mãe. Criticava, aqui nas Américas, a ideia de que negros são inferiores, que racismo tudo bem, tranquilo. Criticava, aqui Stonewall, que tudo bem você bater, agredir, matar gays, você perseguir. Criticava até que fosse crime, como era na Inglaterra. Então, essa contracultura mesclou muito questões artísticas, tá? Mas também questões de movimentos sociais, mobilização social. Como eu não comentei no questão artística, vale a pena a gente ter uma ideia de, por exemplo, a nível global, da contracultura saiu o movimento hippie, que vai ser fundamental na crítica às guerras. A crítica à guerra e na valorização da paz. No Brasil, esse contracultura, a gente vai estar, nos anos 60, num período complicado de governo militar. E aqui vamos ter muita atuação da chamada Tropicália.
que era isso? Artistas e cantores, na época bem jovens, que de alguma forma faziam músicas, faziam canções, faziam poesias, criticando a sociedade, criticando o governo, pedindo mudanças. Ok? Então, no Brasil, ficou muito marcado pela fundação da Tropicália. Mas, reitero, essa contracultura não foi, apesar de estar nome de cultura, apesar de estar só parte artística, parte festiva bonita, nem tanto, mas envolveu também muitas e muitas e muitas lutas sociais no Brasil e no mundo. Eu adoro falar disso, meu Deus. Tudo bem? Sim. Deixa eu parar de gravar.